Eu só posso começar falando de tudo isso com um comentário. Muito obrigado, Kyoto Animation. É engraçado pensar que em 2017, o ano que eu comecei a assistir anime, que eu comecei a consumir todas essas obras, eu nunca pensei que a minha paixão e tudo que eu consumo, reflito e tenho hoje em dia em relação ao anime chegaria ao que eu estou hoje. E seria muito fácil eu chegar e pontuar todos os momentos do filme quando o filme por si só já faz isso pra gente. Eu acho incrível como a Kyoto Animation Studio de A Voz do Silêncio, Clannad, dentre outras excelentes obras, só consegue aprofundar mais e mais o seu nível de como tocar o seu público e como conquistar mais e mais fãs com o tempo. Violet Evergarden, por exemplo, foi o anime que a minha irmã começou a se apaixonar por esse universo e hoje já está lá dentro dele. Eu acho que a Kyoto, ela tem uma doçura, um jeito de trazer as suas obras que não é qualquer estúdio que traz. E você só vê isso de acordo com a relevância que o estúdio só sobe e sobe nos conceitos. A Voz do Silêncio, infelizmente, não foi indicada ao Oscar por conta de O Poderoso Chefinho, mas é só para ver o quanto o estúdio tem a acrescentar para o mundo do entretenimento. Isso quando você pega para ver os fãs das obras em geral que defendem o estúdio, ou a própria revolta que teve quando teve aquele incêndio no estúdio, onde pararam um monte de projetos, inclusive esse filme da Violet, né? E então eu acho que a Kyoto, ela só tende a aumentar mais e mais o seu número de fãs, como é o caso comigo, porque A Voz do Silêncio é meu filme de anime favorito e Clannad é meu anime favorito. E o mais engraçado é pensar que esses dois são meus favoritos depois de um tempo que eu fui descobrir que cada um era do mesmo estúdio. Então foi quando eu coloquei e pensei assim, bom, Kyoto Animation já tem dois trunfos comigo, então acho que o estúdio merece uma relevância. E eu lembro quando meu amigo Gabriel comentou comigo do lançamento de Violet Evergarden, eu confesso que não tive tanto interesse inicial, porque é difícil você imaginar que obras e obras vão conquistar você do mesmo jeito que outras já conquistaram. Então eu lembro quando começou a lançar, eu não peguei para assistir. E quando realmente finalizaram os 13 episódios, de eu sentar e realmente consumir. E foi um soco emocional muito grande. Porque eu olhei e fiquei, gente, o que eu acabei de ver? Que obra, que história, que tudo de incrível. Eu pensei em fazer um vídeo, mas do mesmo jeito que eu tô hoje, eu fiquei na época, porque eu falei, eu não tenho o que falar, eu não tenho o que pontuar, porque a história em si já se explica. E fui indicando para pessoas que conhecia, e fui cada vez me apaixonando mais e mais pela obra, assistindo o episódio extra, assistindo o filme da Isabela, e agora chegando à então conclusão oficial do filme, com Violet Evergarden, um filme, agora em 2021, que lançou nessa quarta-feira na Netflix. Então, se você está esperando que eu vá pontuar cada detalhezinho da obra, ao mesmo tempo que eu vou fazer isso, eu não vou fazer isso, porque eu vou falar dos momentos que mais me tocaram e, e vou dar aqui o meu feedback oficial do quanto a obra é relevante para mim e eu acho que quanto a obra é relevante para todos os fãs que consumiram, que estão consumindo e que vão consumir no futuro. A primeira coisa a ser pontuada é mais uma vez comentar da abordagem da Kyoto Animation. Para os fãs que não sabem, a cena do trem na altura do 12º e 13º episódio do anime, pela light novel original, a Violet encontraria o Major nessa altura da história. Porém, a Kyoto, por motivos óbvios, acabou deixando para mais para frente essa abordagem, e eu gosto como eles não precisam se prender
a ficar mencionando ou falando, ó, o Major isso, o Major aquilo em outro filme. Você vê pelo OVA e pelo filme da Isabela York, você vê que tem, obviamente, a relevância dele por ela o amar, mas não foi aquela coisa de, nossa, vai ter alguma coisa do Major. Eles deixaram bem, sempre deixaram claro que o ponto final seria nesse filme. Infelizmente a pandemia acabou adiando um pouco o projeto, né, como todos nós sabemos, mas é só para ver como a organização deles não deixou a desejar, porque quando realmente chegou para a gente assistir, o resultado foi o que foi. Então você chega num ponto onde cada filme, cada história que eles trazem é um crescimento da personagem e uma reflexão no geral. Você pega o anime, do primeiro até o último episódio, a Violet, ela muda, ela cresce, ela amadurece de um jeito tão honesto, tão palpável. Não é que é conveniente, aquilo convence. Então você pega o episódio extra da ópera, onde você vê que isso tem uma leve ligação também com a história no geral, onde você vê o filme da Isabela, que por mais que seja o único menos mencionado no filme, você tem um ponto da história que é a parte da evolução da comunicação. E o que é mais interessante é pensar que depois de 2, 3 anos, começou em 2018, estamos em 2021, então 2018, 2019, 2020, 2021, então foram 4 anos de história. Isso poderia muito bem ser mudado, alterado várias e várias vezes, mas você vê como, assim como em Clannad, por exemplo, onde eles já tinham tudo organizado para contar, assim como souberam trazer a adaptação de A Voz do Silêncio de forma impecável, eles não deixam decepcionar. E eu fico sem palavras porque não tem por onde começar a falar, porque é uma construção desde o primeiro episódio. Você vê que a Violet, uma personagem que era uma arma de guerra totalmente sem conhecimento das emoções humanas, ao passo que você vê com cada episódio, com cada personagem, cada história abordada, o quanto ela vai realmente crescendo. Você pode falar, nossa, Pedro, mas isso que você está falando é óbvio porque é o que a história do anime quer trazer. Eu concordo com esse ponto, porém, se você parar para analisar quantos filmes e séries ocidentais tentam abordagens mais profundas e pecam no meio do caminho ou não conseguem chegar ao que estavam querendo propor desde o começo. Você pega, por exemplo, o 13 Reasons Why da Netflix, a série começou com uma abordagem e a série se estendeu em 4 temporadas e os próprios fãs da série que defendiam admitiram que só chegou em 4 temporadas por conta que a Netflix queria ganhar dinheiro. Então você vê a diferença onde é uma contagem de história para um único propósito de lucro. Você pega, por exemplo, o Gravity Falls da Disney. O criador falou desde o começo, eu quero um começo, meio e fim para essa história. Teve inúmeras propostas de estender mais a animação e ele falou, não, a minha história é essa, eu não vou estender. E a animação também é super elogiada, super aclamada por conta que não se vendeu. Então você vê a diferença, o que é uma história, o que é uma intenção de contar uma história quando você pega o lado totalmente do lucro e o lado cinematográfico, o lado artístico. Então você pega a Violet é o lado totalmente artístico porque eles poderiam muito bem estender mais uma temporada, mais duas, só de histórias como isso, abordar pontos que na novel, por exemplo, existe um capítulo que deixa uma interpretação, um quê de questionamento se ela seria uma semideusa. Eu não consigo ver sentido nisso na história, ainda mais depois de tudo que foi mostrado. Porém, a novel traz isso. Então eles poderiam muito bem explorar mais e mais, muitas inúmeras coisas, e não exploraram. Estão aí
finalizando um projeto de 4 anos de uma forma que eu não me recordo de ter visto um fã comentando que saiu decepcionado. E aí eu pergunto, qual que é o segredo disso? O segredo é você querer contar uma história. É você querer trazer para os fãs e para os próprios personagens um começo, meio e fim. Eu digo isso em 2019, por exemplo, as 2 decepções que eu tive, que foi o final de Game of Thrones e o final de Vingadores. Foram 2 finais completamente decepcionantes, em inúmeros aspectos. Principalmente Vingadores, eu acompanhava desde o começo e eu acho o Ultimato um filme fraquíssimo, um filme que eu não tenho vontade de reassistir, um filme que pra mim é um nada. Por quê? Porque é um filme que não chegou pra mim na emoção que eu queria que chegasse. Foi um filme que faltou muita coisa. E não é à toa, toda vez que sentam pra conversar, eu falo, eu pontuo as coisas que eu não gosto no filme. Ao passo que na Violet, eu terminei o filme, até agora eu tô tentando procurar defeitos, erros no filme que eu não consigo achar. Por que eu não consigo achar? Porque é uma história que teve um olhar para esse final desde o primeiro episódio. Por mais que a Marvel tenha se organizado para trazer isso desde sempre, infelizmente a empresa tem se vendido. Não tem trazido o carinho, a abordagem que os personagens mereciam e que os fãs também mereciam. Então, quando você pega nesse universo da Violet, um projeto de 4 anos que traz um final como esse, a questão não é o tempo, a questão é a intenção, como eu disse. É você querer contar uma história e dar o ponto final para ela. Então você chega num ponto onde você finalmente, nossa, vamos finalmente ver o Major. Eu não sei como foi a reação de vocês, mas eu, do começo até a cena que ela realmente vê o Major cara a cara, eu fiquei com o coração batendo a mil e minha barriga gelava de ansiedade. E isso é uma coisa que eu não sinto há muito, muito, muito tempo assistindo as produções em geral. Falta essa doçura, abordagem artística. E quando eles realmente se encontram, é uma coisa que cada um reage de um jeito. A minha irmã, por exemplo, estava chorando pra caramba e eu senti uma paz. Falei, finalmente se encontraram, tá tudo certo. E é tão gratificante você ter o sentimento de estar grato, de estar feliz, de estar de você inteiro estar pensando, cara, pronto, que bom que eu vi isso acontecendo. Como é legal chegar nesse ponto da história. Então eles pegam um filme de 2 horas e 20 e eles contam 3 histórias dentro de uma. Você tem a abordagem da neta da Anne, que é a personagem lá do episódio 10, da mãe da filha, acompanhando todas essas investigações atrás da Violet, indo até o serviço de cartas onde ela trabalhou, onde você pega e vê que tudo que você assistiu durante 4 anos virou um museu, virou uma coisa que foi deixada. E o que é mais curioso é pensar que a localização desse serviço de correios, toda a ideia do prédio é igualzinho ao museu da Kyoto Animation. Então você vê mais uma vez como uma pequena coisinha é feita de forma doce, pura, que para quem está assistindo vai ficar, que não conhece, ok, bacana. Agora para quem realmente conhece, vai falar, nossa, cara, olha que legal, um museu dos personagens da história é daí e isso é um museu na vida real do estúdio. Então você tem a história dessa personagem, neta da Anne, você tem o desfecho da Violet, obviamente, e você tem o desfecho final de tudo. Então são 3 histórias. Você pode colocar também a 4ª história como a do Yuris e do Lucas, os amigos, né, que a gente tem como o último serviço da Violet perto lá pra empresa onde ela trabalhava.
E é mais uma camada, mais uma abordagem que, se você for parar para analisar, não era necessário ter estendido com essa história. Poderia muito bem ter abordado com o Major. Porém, como é um projeto, uma abordagem doce, eles trazem isso com o que de não. Tudo o que ela está aprendendo até hoje reflete no que vai acontecer. Então você pega os outros personagens, o Hodgins, o gerente da empresa, a Catélia, a Iris, a Erika, o Benedict, todos os personagens que a gente passou 4 anos assistindo estão presentes, estão sorridentes, assim, então você não sente aquela coisa do realmente está acabando, a não ser pelo fato de quando você já começa a ver mudanças reais no mundo desde o fim do anime. Então você pega, por exemplo, o filme da Isabela, você tem a primeira abordagem do que seria a Revolução Industrial, a parte dos eletrônicos, da tecnologia funcionando com um elevador. Você pega a construção da torre de Tóquio, a torre de rádio. Você pega, por exemplo, no último episódio, que seria a construção de uma ponte para os trens passarem, para conseguir ter a junção e a conexão do que quer que seja, seja aqui turístico, que comercial, entre dois locais, ou seja, o trem, uma ponte. Você vê que, mesmo que pós-guerra, você começa o anime com luzes artificiais de vela, ao passo que você tem as lâmpadas nesse último filme. E é, ao mesmo tempo que é assustador, é interessante porque você vê que eles comentam que, nossa, esse telefone aí tá complicando um pouco o serviço da gente e tudo mais. E você vê que o telefone, olha o que já migrou do telefone, olha o quanto as coisas já estão mudando, a gente está indo para ligação de vídeo. Já estamos num ambiente de ligação de vídeo, então você tinha o telefone convencional, depois foi para mensagem de texto, agora aí depois veio o WhatsApp com as ligações e o que mais a tecnologia nos aguarda. Então é uma coisa que você sente as mudanças até hoje acontecendo, quando que para história já foi um grande baque. Então você pega, de novo, poderia ter sido só uma abordagem dela e do Major, um filme do quê? De 40 minutos? Mas por que parar por aí? O universo, a história é muito mais do que só ela e o Major. Eles são os personagens principais, mas por que não explorar mais isso? Então você pega ela fazendo esse último serviço, onde ela escreve as cartas pro Yuris, e onde você fica, nossa, o telefone vai ferrar com eles, que raiva, que não sei o que. Enquanto a própria Iris pega e leva o telefone pro Yuris para conversar com o Lucas, e ela mesma comenta, né? Não é que essa porcaria realmente funciona para alguma coisa? Então você vê o progresso dos personagens, onde a Erika, que era uma autômata, vai trabalhar com o pai, que apareceu no episódio 7. Você vê que a Iris não desiste do propósito de ser a melhor autômata, mas ela percebe que tá acabando, não tem como lutar contra a mudança. Você vê o Benedict determinado, querendo crescer, e aí é onde você começa a ver aquelas abordagens da faculdade, quando o Rollins fala assim, então vai fazer administração para você ter o conhecimento e você se tornar o novo gerente. E o Rollins com a parte dele de querer cuidar, de se sentir uma figura paterna, de querer cuidar dela, e fica com ela até o momento que ela vai ficar com o Major, de fato, onde ela pula do barco, tem a confissão pro Major, que é uma confissão diferente, é um momento muito delicado, é uma coisa muito simples, onde você vê que não tem mais nada além deles dois naquele momento, onde você vê que uma abordagem do romantismo volta para conversar com a gente, onde você vê que o Major, você fica,
nossa, ele sumiu, nossa, que desgraçado, poderia ter aparecido antes, ela sofrendo atrás dele, quando você vê que o Major também tem os seus demônios, tem os seus problemas a serem pontuados, e onde você vê que os dois, no fim das contas, estão com medo de querer seguir em frente do jeito que eles estão, mas você vê e você sente que vai dar tudo certo. E ao passo que quando a Violet fica e o Hoggins volta e é oficialmente inaugurada a torre de rádio, quando no meio da celebração estoura um fogo de artifício e você vê todos os personagens da Companhia das Cartas se olhando e falando: acabou. O olhar de acabou, não tem como mudar isso. E tem uma cena que me parte muito o coração quando eu assisti, que é quando o Hoggins olha pro lado para comentar disso com a Violet e ela não tá. É uma coisa tão triste, é uma coisa que machuca, mas é aquele doce amargo, porque você queria que ela tivesse para ele poder conversar com ela, mas a gente sabe que ela tá feliz com o Major, por exemplo. Então é muito machuca ver isso porque ninguém tá preparado para um final, principalmente de produções assim. E aí você tem o desfecho da história do Yuris e do Lucas, você tem o desfecho da, da companhia e os respectivos personagens. E quando você pega a personagem, a neta da Anne, terminando de investigar, indo atrás de tudo, e ela vai para a ilha, onde tem o respectivo selo, onde a gente até então não sabe o que é, e aí você vê que a Violet passa os últimos dias dela com o Major trabalhando como autômata, porque não sabia quando que ia chegar o rádio, o telefone lá, eles estavam com um telegrama ainda. Então, a Kyoto ela vai te dando de pouco em pouco as informações para você ir absorvendo, absorvendo, absorvendo. E é o momento onde você vê que o selo da respectiva companhia é aquele selo roxo dela, que é a Violet passando com aquela cena dela dos créditos do anime, que ela tá passando com a maleta e a sombrinha na mão. Uma coisa sutil, uma coisa delicada, uma coisa tão profunda, porque desde o começo do primeiro episódio do anime, você só vê que a abordagem é mostrar o quanto as pessoas aprendem com a Violet e o quanto que ela aprende com elas, e principalmente o que ela deixou para essas pessoas. E aí você vê um cenário maior onde ela foi uma coisa muito grande para aquela ilha onde eles estavam no fim das contas. Então foi como eu falei, eu poderia ficar aqui pontuando mínimos e mínimos e mínimos detalhes sobre tudo o que a obra foi, apresentou e mostrou, mas eu não preciso, porque se você tá com o mesmo sentimento que eu tô, de um vazio, de uma tristeza, de uma coisa que machuca, o filme já fala por si só. O filme não precisa que inúmeras pessoas cheguem, venham e falem: ai, me aconteceu isso, aconteceu isso. Todo mundo já viu o que aconteceu. E, como eu disse, ninguém está preparado para um final. E é um final que machuca, porque você vê que ela realmente cresceu. E principalmente ela cresce de um jeito que não parece um roteiro de eu vou fazer isso para ter uma cena para acontecer isso. Você pode ver pelo simples caso, onde ela quer conversar com o Major, ele não quer vê-la, e ela fala: não, então tá bom, eu queria que ele estivesse vivo, eu queria conversar com ele, mas ele não quer conversar comigo, então eu vou voltar pro meu trabalho. E é tão doce porque ela pega e escreve a carta comentando que, agradecendo por ele, agradecendo a ele tudo que ela aprendeu com ele, falando: mas eu também aprendi muito com outras pessoas.
Assim como no último episódio que ela fala pro irmão do Major que ela não vai mais seguir ordens e que ela não vai mais ser uma arma, nesse filme ela fala: eu vou ser eu mesma, eu vou seguir com a minha vida. Tudo que eu faço agora é de livre e espontânea vontade minha. E aí você pega mais uma cena que muita gente considera aí uma coisa clichê, uma coisa boba, mas eu não consigo ver uma cena melhor pra colocar, que é ele correndo atrás dela, desesperado, querendo vê-la. E você pode pensar que num entretenimento ocidental teriam tantos comentários tóxicos e, enfim, desnecessários ou posturas da própria Violet que não convém. E você vê que, por mais que ela realmente fosse ir com a vida dela, ela queria a presença do Major com ela. Então, quando ela pula do barco atrás dele, não é uma dependência. É que realmente os dois estão no mesmo caminho. Não tem como separar esses dois. E me dói repensar esse tipo de coisa porque é aquele negócio. A gente nunca mais vai ver esses personagens. A gente nunca mais vai ter abordagens, episódios extras, outros filmes. Chegou o seu fim, chegou o seu desfecho final. E muitos criticariam falando: ai, mas você gosta de sofrer, você gosta de chorar, como é que você assiste um filme desse, chora que nem louco e fala? Bem, simples. Porque eu quero sentir um apego por um personagem que não existe. Eu quero sentir uma emoção quando eu tô dando tchau para uma obra que eu acompanhei por pouco tempo. Você pega, por exemplo, quando tiver o desfecho de Naruto, One Piece, Dragon Ball, obras que estão há muitos e muitos anos crescendo e conquistando mais e mais fãs, também vai ser muito triste quando esse dia acabar. Mas, comentando aqui da Violet, por que que o final dói? Por que que o final te faz ficar deprimido? Porque é exatamente isso que a Kyoto quer. É te fazer se apegar aos personagens, quer te fazer sentir empatia, ou sentir que você, nossa, eu me pareço muito com esse personagem, eu sinto uma conexão muito grande com esse personagem. Eu digo por mim mesmo, eu tenho uma conexão muito grande com o personagem do Ishida em A Voz do Silêncio. Então, quando existe o desfecho final no filme, é uma paz pra mim porque eu entendo o que é a paz que ele sente. Você pega, por exemplo, Clannad, onde existem vários arcos de história, e você vê que a Kyoto, em todas as obras dela, e Clannad não sai disso, que ela quer conversar com alguém de algum jeito. Então não existe como você começar e terminar alguma obra da Kyoto sem ter se emocionado, sem ter se irritado, sem ter sentido nenhum sentimento por algum personagem. Isso não existe. Não é possível uma pessoa terminar alguma obra da Kyoto e não sentir nenhum tipo de emoção, porque a ideia deles é trazer esse tipo de coisa. E é a doçura como eles trazem que vai cativando mais e mais fãs, e eu sou um deles. Minha irmã também é uma delas. Um amigo meu chamado André, que não assistia anime, esse foi o anime que eu indiquei pra ele, é o primeiro anime que ele assiste, fora o Dragon Ball, né, que querendo ou não, muitos cresceram com essas obras, e que ele também se sentiu muito tocado pela obra, pelo universo. Então, esse filme da Violet, ele é uma uma despedida grande, uma despedida triste, sim, porque você sabe que realmente é difícil alguma coisa sair além daquilo. E principalmente, finais realmente machucam, mas principalmente se é um final que é bem feito, um final que você vê que existe um começo, meio e fim para chegar naquilo. Você vê onde a obra existe um crescimento de todos os que estão envolvidos e que você sente esse crescimento forte. Não existe um motivo para você falar que aquilo foi um erro e sim que aquilo foi um grande acerto. Onde você vai
revisitar o universo depois de um tempo e falar, caramba, realmente, olha como isso aconteceu, olha quando isso aconteceu. E dentre outros pontos do filme que, como eu falei, não adianta e não convém eu pontuar um por um, porque ele se explica e ele fala por si só. Então, como eu disse no começo do vídeo, eu só tenho a agradecer a Kyoto Animation mais uma vez por trazer uma obra que vai ficar comigo, que eu vou trazer comigo, que eu vou indicar para mais pessoas e que eu tenho certeza que tocou muito mais pessoas além de mim, da minha irmã, desse meu amigo André. A minha mãe, por exemplo, assistiu o anime, não deu muita sequência, mas ela mesma admite que acha a obra linda, a história bonita. Então, você vê que a questão é como você vai mostrar isso para a pessoa, como ela vai agir e reagir. E se tem uma coisa que Violet Evergarden e a Kyoto Animation sabem trazer, é essa doçura e esse toque nas emoções humanas que a gente precisa ter e que está faltando muito hoje em dia no entretenimento. O entretenimento está ficando muito tóxico, muito pesado, muito cansativo, aquela coisa que você sai que parece que você não assistiu um entretenimento, parece que você recebeu uma aula. E aquele negócio, o entretenimento, por mais que você tenha obras e obras, e eu gosto de obras mais pesadas, a gente não pode viver do entretenimento só disso. Então é muito triste você ver que o entretenimento ocidental tá se tornando tudo isso, ao passo que o oriental desde sempre tem obras para todo mundo. Então, a Kyoto só é um estúdio que cresce mais e mais e mais no meu conceito por trazer um filme desse, trazer uma despedida que a personagem, a Violet, merecia, que o universo merecia e principalmente nós, os fãs que estamos acompanhando desde, não importa o tempo, mas se você acompanhou isso, que você tem um final que você fica, cara, valeu a pena esperar até aqui porque o ponto final foi dado e a obra chegou ao seu fim, mas chegou de forma maravilhosa. Então, é delicado, traz uma tristeza, sim, eu não vou negar, ainda tô digerindo muita coisa, mas é um soco emocional muito grande. O universo, essa despedida principalmente, mas tudo que é bom chega a um fim. E se chegou ao fim e você sentiu que valeu a pena ter aguardado tudo isso, ter esperado para ver isso, e que você fala, meu, que espetacular o que fizeram, eu não consigo ver um motivo para falar que o filme foi ruim, que o filme decepcionou e que principalmente que o estúdio não teve nenhuma importância com a sua obra e com o seu projeto. Então eu queria deixar aqui esses meus comentários sobre esse filme da Violet, que eu ainda pretendo reassistir de novo, mas ainda tô digerindo o soco emocional. Espero que a Kyoto só cresça e cresça e cresça e tenha mais e mais relevância, porque infelizmente o Oriente ainda não tem a relevância que merecia. Você pega o Parasita, que ganhou o Oscar de melhor filme, entre outros. Na cerimônia do Oscar você vê que isso é uma relevância muito grande. E eu só torço para que as pessoas comecem a perceber que o entretenimento ocidental é só uma ponta. Que o entretenimento nos países afora, no Oriente, no Ocidente, existe público para tudo e existe obras para todos. Então eu acho que se um filme desse consegue conquistar uma satisfação do seu público que consumiu, eu acho que a doçura e todo o carinho que um estúdio que realmente visa o lucro, mas
você trouxe uma abordagem tão bonita, um desfecho tão bonito. É só mais uma camada de reflexão e de agradecimento para ver o quanto as coisas são muito mais do que o Ocidente e que o Oriente tem muito a oferecer.